Ok, pessoal, buenas noches, bueníssimas noites. Eu sou o professor Lícito Félix. Essa é uma aula de língua estrangeira e espanhol. A segunda aula do dia 3 de agosto, né? Vocês sabem, vocês que fazem o segundo ano noite, que nós temos uma aula ao vivo. O quinto horário é ao vivo. Aliás, o quarto horário é ao vivo. E o quinto horário, ele é gravado. Vocês assistem essa aula depois, em outro momento. Essa primeira semana do mês de agosto, a gente está trabalhando revisões, estou revisando o conteúdo. Na primeira aula, que foi ao vivo, que você acompanhou, a gente trabalhou o pretérito plusquamperfeito, que é o mesmo pretérito mais que perfeito do português. E nessa segunda parte da aula, a gente vai conversar ou apresentar, falar, relembrar um pouco o alfabeto da língua espanhola. Vamos lá? La divisão silábica é onde a gente pretende chegar, mas antes disso, nós vamos conhecer um pouco o alfabeto, falar um pouco do alfabeto da língua espanhola, tá? Para chegar lá depois em separação de sílabas. Veja só, acompanhe. O alfabeto espanhol são 27 símbolos, 27 letras, né? Você vai perceber que o alfabeto ele é muito próximo ao alfabeto do português, porque, como sempre digo, são línguas latinas, línguas de origem latina, né? Então, muita coisa que serve para o português ou serve para o espanhol, serve para o português e vice-versa. Mas a gente tem umas diferenças, porque não é a mesma língua, são línguas diferentes. Uma delas, para a gente já começar, é dizer que as letras do alfabeto em espanhol são todas femininas. As letras do alfabeto espanhol são todas femininas. Assim que você acompanha de um artigo feminino, la A, la B, la C, la D e por aí vai. Porque as letras, repito, são femininas. Uma coisa interessante de lembrar, antes da gente iniciar, é que as vogais em espanhol são as mesmas vogais do português, tá? As vogais em espanhol são as mesmas vogais do português. E a diferença é que em espanhol as vogais elas não vão mudar de som. Em espanhol, vogal não muda de som. Existem palavras que são escritas da mesma maneira e às vezes são acentuadas, mas mesmo assim a vogal não muda de som. Só para ilustrar, veja aqui um exemplo. Essa palavra ela é escrita igual e também acentuada em português e em espanhol. Só que em português, em espanhol, o som da vogal E não muda. E vai ser sempre E. Então, eu leio ali, ó, café. O acento serve somente para marcar a sílaba tônica. Café. Então, a gente tem a letra, o nome da letra e um exemplo de palavra. O A em espanhol é uma letra com som sempre aberto. Não existe em espanhol, por exemplo, an, né? Então, ali eu leio, ó, la A, exemplo, amor. Amor. Repare que o E é bem marcadinho, né? B, ali eu leio, bebê. La B, o nome da letra, bebê. Tem o mesmo significado do português. La C, eu leio, cerdo, né? La D, o D em espanhol, ele é pronunciado ó, da, de, di, do, du. O D, ele pode aparecer em final de palavras. Em muitas palavras em espanhol, a gente tem um D no final.
como é o exemplo da palavra ciudad, né? Cidade em espanhol tem um D no final, né? Você diz assim, ó, ciudad. A pronúncia desse D é muito sutil, ciudad. Jamais vai ser ciudade, né? Como a gente talvez diria, né, em português. Em espanhol, ciudad. La E, como eu falei para vocês, em espanhol, vai ter sempre o mesmo som. E. Jamais vai ter som de I, não existe som de E aberto, sempre E. Ali o nome do país, eu leio Espanha. Espanha. O A é sempre A, Espanha. La F, eu leio aqui, frio. La Re. Você reparou como eu pronunciei essa letra? Re, la Re, né? La Re. Lembra o som do R em português, né? Como se fosse com um R. La Re. Não é propriamente isso. É um som, é uma pronúncia que faz vibrar lá na garganta. La Re. E esse som do G, ele acontece quando ele se encontra com E, Re e com I, Ri. Então, G com E, Re, G com I, Ri. Já com a G, gato, com o Go, gota, e com o Gu, gusto, Ga, Go, Gu. Porém, com E, Re, com I, Ri, que vai ser, por sua vez, similar, essa vibração no som do G, vai ser similar ao som do J, que a gente vai ver já já. Laate, o nome da letra H. A letra H em espanhol é muda em qualquer palavra, é sempre muda, né? Olha, que o som que prevalece é o do A. Ache, laate. Aqui eu leio, portanto, hermano, hermano, hermana, significa irmão, vocês sabem, né? La, I, aqui eu leio isla. Repare que nessa palavra, né, isla, existe um S, tá vendo um S ali, ó, antes de uma consoante, mas o S em espanhol vai ter sempre som de S, tá? Então, isla. Lembra que eu falei que o G com E, Re, e G com I, Ri, essa vibração, ela vai acontecer bem próxima também com o J? Pois chegou aqui, ó. O J com A, em espanhol, Ra, Re, Ri, Ro e Ru. Ra, Re, Ri, Ro, Ru. Esse é o som do J em espanhol. É uma vibração, né? Vibra ali na garganta. Praticamente a mesma coisa de G com E, Re, G com I, Ri. Ra, Re, Ri, Ro, Ru. K, aqui a gente lê quilo. L, ali eu leio libre, libre. A letra L, quando ela aparece antes de consoante, né? Por exemplo, essas duas palavras, jamais vai ter som de U, essa letra. A língua vai lá no céu da boca, lá no palato, encosta nos dentes. Você lê alto, es muy alto. Alma, alma, alto, las almas, tá? Então, com som de U jamais. Alto. M, la M, eu leio mano. Mano quer dizer mão. A gente não tem em espanhol palavras, a gente não tem palavras espanholas terminadas com M no final. Em espanhol, as palavras, elas terminam com N, tá? Elas terminam com N. La N, aqui eu leio noche. E aqui, la N, essa letra, ela é diferente
de la N, né? São coisas diferentes. O que parece um tio, na verdade não é um tio, é outro N. Essa letra, ela é um N em cima do outro. E aí o de cima, obviamente, ele é achatado, né? Para poder caber dentro de um espaço de linhas, né? Mas ele vai ter som de NH. N, nhoque, niño, que quer dizer menino, criança, niño, né? É um niño, niña, é uma niña, né? El niño, la niña. O, la O, o som dessa vogal é sempre fechado, é sempre O, não vai ter nenhuma outra pronúncia. Não existe O aberto, né? Sem O, ola, sem um H significa onda, e com um H é o cumprimento, né? O saludo. Hola, buenos dias. Hola, que tal? P, aqui eu leio pança. Ó, usei com som de S. Pança. La Q, que é o nome da letra Q. Aqui eu leio quien. Lembrando que em espanhol não existe a combinação de que o A, nem a combinação de que o O. Que o E, que o I, né? Existe. No lugar de que, usa-se C. C, o A, C, o O. Então, ó, quien. La R, aqui eu leio roupa. É sempre uma letra vibrante. Roupa, rio, reír. S, sentido. Na língua espanhola não existe palavra com dois S's, tá? Não há dois S's. O S sempre vai ter som de S, apareça antes, depois de consoante, ó. Aqui eu leio, ó, esse, sentido, la S, né? Som de Z em espanhol, o som do Z em espanhol não existe. O próprio Z tem som de S. Então, esse, sentido. T, que é o nome da letra, aqui a gente lê T também. Repare que o nome da letra, T, não tem acento, e tem um outro T aqui com acento. Esse T com acento, o acento é diferenciador. T com acento significa chá. La U, aqui eu leio uno. La V. Aqui está um dos grandes conflitos, né, da língua espanhola, de que o V tem o mesmo som do B. Só que o B em espanhol não é uma letra tão marcada labialmente como acontece em português. É muito sutil o toque dos lábios, né? Então você lê V, uva, vamos, vaca, voy a la fiesta, né? Voy. Beleza. V, uva. Nome da letra V, exemplo, uva. Tem W em espanhol em algumas palavras. Eles chamam de W, geralmente palavras estrangeiras, que não da língua espanhola, como é o caso de water, que em alguns lugares eles usam essa palavra para chamar banheiro, o vaso sanitário, water. X é o nome da letra X, vai ter sempre o mesmo som que tem aqui nessa palavra. Tax, máximo, o Y, que pode ser chamado de Y ou de Y, Y ou Y. Aparece aqui yerno, que significa genro. Essa letra, o Y, vou escrever aqui em cima o exemplo, ó. Ela também tem uma variação, também não, ela tem uma variação de pronúncia.
Às vezes dá até para você descobrir de onde a pessoa é pela forma com a qual ela pronuncia essa letra, né? Pode ser ayer, com um som parecido de I, só que não chega a ser ayer, pode ser ayer, que lembra o som do J do português, ou ayer, 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 ayer. É uma variação, depende de quem vai estar falando a língua, tá? Repito para vocês, ó, ayer, ayer, que é como eu costumo falar, ou ayer. Zeta, que é o nome da letra Z, ali eu leio sapato. Então, repara que o Z em espanhol tem o mesmo som do S. Zeta, sapato. E aí eu tenho esses dígrafos, né? Que é esse encontro de consoantes, que um dia fizeram parte do alfabeto, né? Um dia fez parte do alfabeto. Hoje não mais, é dígrafo, mas eles recebem um nome. Esse encontro de C com H é chamado de che, e ele sempre tem a mesma pronúncia que tem ali em mucho, mucho, muchacho, chico, chica. Quando você escutar essa pronúncia, é a pronúncia do encontro de CH. Quando a gente faz divisão de sílaba, eles ficam juntos, né? Esse encontro de CH e fica sempre na sílaba da frente, né? Mucho, ali são duas sílabas, então eu digo mucho. O CH fica na sílaba da frente. L, o EG, este, aqui a gente vai ter algo parecido com o Y, inclusive na pronúncia, ou seja, de ter uma variação, ter três pronúncias diferentes. Ali eu leio calle, calle, calle ou cache. Então tem essas três pronúncias diferentes, calle, calle ou cache, tá? Doble R, que são os dois R's. Ali eu leio carro. É vibrante. Você estende o som. Uma coisa é eu falar caro, com um R só, está muito caro. Não vou comprar porque está muito caro. E outra coisa é eu falar carro, estendendo o som. Carro, né? Em espanhol significa carroça, carro velho, carruagem, carro. Antes da gente continuar com separação de sílabas, a gente vai conhecer aqui os sinais de pontuação, que em espanhol são eles. Coma, é o nome da vírgula, coma. Ponto e coma, é ponto e vírgula. Dos pontos, os dois pontos. Ponto. Diéresis, é o trema, em espanhol se usa. Pinguino. São esses dois pontinhos em cima do U. Pontos suspensivos, reticências. Raja ou guion é o travessão. Parênteses, corchetes. Interrogação, exclamação. Se inicia uma frase interrogativa com sinal de cabeça para baixo, e a mesma coisa vale para as frases exclamativas, né? Isso serve para auxiliar na leitura. Você vai ler um texto em voz alta, e aí você coloca esse sinal no começo para indicar que você está iniciando ali uma pergunta, né? Serve para ler em voz alta, quando você vê, você já dá entonação, e serve também para quando você está lendo para você mesmo, está lendo um livro, você viu ali um sinal de cabeça para baixo, sabe que ali vai iniciar uma pergunta. A mesma coisa vale para exclamação. E comillas, que são as aspas. Ok? São os sinais de pontuação. A gente chama signos de pontuação. E aí,
a gente vai para os exercícios de marcar sobre esse conteúdo que vocês estão vendo agora. Então, vamos lá. A gente viu o alfabeto, o exercício vai nesse rumo, tá? Diz assim: sobre el alfabeto de la lengua española es correcto decir: todas las letras son de género masculino. São masculinas? São 20 letras. No se usa vocales. Vocales, na letra C, é como a gente chama vogal em espanhol, chama vocales. Las letras são femininas. E na letra E, las letras não se acompanham de artículos. Né? Não podem ser acompanhadas, não são acompanhadas de artigos. Artículos ali são artigos. Qual que você acha que é a resposta correta? Vamos lá? Então, na letra A, todas as letras são de gênero masculino. É o contrário. Foi a primeira informação, praticamente uma das primeiras que eu dei para vocês quando a gente começou o conteúdo. La A, la B, la C, la D. B, são 20 letras. Mentira. São 27. São 27. Estava lá no cabeçalho do quadrinho que inicia o alfabeto. As letras são femininas. Exatamente. É o contrário do que diz a letra A. E é assim que geralmente funciona. Né? Quando uma alternativa diz o contrário da outra, é porque uma das duas vai ser a resposta. A resposta para essa questão, a letra D. Mas vamos ler a letra E para descartá-la. As letras não se acompanham de artículos. Não é verdade. As letras podem se acompanhar de artigo. La A, la B, la C, la D. Então, é uma informação errada. Responde essa questão a letra D. As letras são femininas, são todas femininas. Questão 2. Las vocales en español. São 6 vocales. Quantas são as vogais? A, E, I, O e U. Dá 6, pessoal? São masculinas. C, tienen el mismo sonido del português. Essa palavra sonido quer dizer som. Tem o mesmo som do português. Tem, em espanhol as vogais têm o mesmo som do português, para não ser igual. D, não cambiam de sonido. Cambiar quer dizer mudar, trocar. Não trocam, não mudam de som. E letra E, não admitem o uso de artículos. Essa questão dos artigos na letra E já é superada, né? La A, la B, la C, la D. Sim que se acompanha, né? Sim que se usa. Então, a letra E é falsa. Não cambiam de sonidos é a resposta. Sonido quer dizer som. Em espanhol, vogal não muda de som. A, E, I, O, U. 5 vogais, 5 sons. Tem o mesmo sonido do português? Não, não tem o mesmo som do português, porque em português há uma variação de som. O A pode ser aberto, pode ser fechado. A, an, né? A mesma coisa com E, pode ser E, pode ser I, então não é igual. Não são masculinas, como fala na letra B, e não são 6, são 5 vogais. A, E, I, O, U. Então, a resposta para a questão de número 2 é a letra D. 3. La letra H em espanhol. La letra H em espanhol. Vamos ver o que é que se diz aqui. Tiene el mismo sonido de la R. No se usa.
tiene el mismo sonido de la J, não aparece em meio de palavras, es muda. O que é que você acha que responde? Dizer que tem o mesmo som do R não é verdade, porque o R em espanhol é sempre vibrante, né? Rio, correr. Não se usa? É claro que usa. Tem o mesmo som do J de la Jota? Tampouco, tá errado. Não aparece em meio de palavras. Como que não aparece no meio de palavras? Ahora. Es muda é a resposta. Em espanhol, a letra H é sempre uma letra muda. Onde você encontrar H em espanhol, né, em palavras, significa dizer que não se vai, né, que não se pronuncia, não se vai pronunciar. Agora sobre a R, que a gente viu, acabei de falar, né, porque apareceu na terceira questão. Diz assim, é uma letra sem sonido. Você já aprendeu que sonido é som. Então, dizer que é uma letra sem som não é verdade. A letra do alfabeto que não tem som é o H, somente o H, que chama em espanhol H, la H, solamente la H. B. Hay também la doble R. Ou seja, ele está dizendo que também existe, hay também, ou seja, há também, existe também, os dois R's. C. Se pronuncia igual que la J. J em português, em espanhol, né? Tem que tomar cuidado, porque quando eu falei de J, eu falei que em espanhol o J vai ter um som próximo ao R do português, né? Ra, re, ri, mas não no espanhol. Não existe doble R, RR, fala que não existe, e não aparece ao final de palavras. Sim. E para dar um exemplo assim bem óbvio, os verbos cantar, beber, comer, tem R no final, né? Então, a resposta para essa questão é aquela velha máxima, né? Uma ao contrário da outra. A letra B fala hay também la doble R, e a letra D fala que não existe doble R, RR, né? Quando aparece isso, uma das duas é a verdadeira. Então, no nosso caso, vocês já sabem, né? Letra B. Aí também la doble R. Questão 5. Sobre la J en espanhol. Hay que pronunciá-la como em português? É igual ao português, o som do J, em espanhol, português, o J pronuncia da mesma forma? B. Se pronuncia igual que la Y, que la Y? É. C. Se pronuncia parecido a re e ri? D. É uma letra que não se usa mais. Se a letra não usasse mais, ela não teria aparecido para vocês no alfabeto, né? Se não se usa, descarta. Daquelas alternativas absurdas, né? Às vezes aparece, né? Questão de marcar, às vezes tem questão que traz umas afirmações absurdas. Essa é uma delas. E letra E. Não aparece ao início de palavra. Será? Jamás. Resposta para essa questão é dizer que o som do J é próximo ao som do G com E, re, e o som do G com I, ri, re e ri. E aí a gente conseguimos chegar aqui na parte que fala sobre separação de sílabas. Aqui diz assim, uma sílaba é a emissão de um sonido. O que é mesmo sonido? Som. Em um solo golpe de la voz.
El centro de cada sílaba lo constituye uma vocal. Eu estou dizendo aqui que uma sílaba é a emissão de som em um só golpe de voz, de uma só vez. O que eu chamo de sílaba é porque eu falo, eu pronuncio de uma vez só. E o centro de cada sílaba é formado por uma vogal. Quais são as vogais em espanhol? A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. São as vogais em espanhol. Exemplos. Teatro, libro, muchacho. Teatro tem 3 sílabas. Quando eu falo teatro, eu emito, né, 3 sons de uma vez, né? Quando eu digo libro, eu emito 2 sons, 2 sílabas. E quando eu digo muchacho, eu pronuncio 3 sílabas, 3 sons, e por aí vai. Algumas informações. La sílaba es cada una de las unidades sonoras de una palabra. Está formada por uno o más sonidos que se unen alrededor de una vocal, que es el sonido de mayor intensidad. A sílaba é cada uma das unidades sonoras de uma palavra. A sílaba está formada por um ou mais sons que se unem ao redor de uma vogal, que é o som de maior intensidade. La sílaba es un elemento muy importante para la acentuación y para saber cómo hacer la división de las palabras. O que é que eu digo aqui? A sílaba é um elemento muito importante para a acentuação e para saber como se faz a divisão das palavras. Em la língua espanhola pode haver sílaba formada solo por vocal, pero não pode haver sílaba formada solamente por consonante. Na língua espanhola pode haver sílaba formada só por uma vogal, mas não pode haver sílaba formada somente por consoantes. Em uma sílaba pode existir também 2 e hasta 3 vocales. La união de 2 vocales em um solo golpe de voz se chama diptongo. La de 3 vocales se chama triptongo. Em espanhol existem vocales fuertes ou abiertas e vocales débiles ou cerradas. O que se diz aqui? Em uma sílaba pode existir também 2 e até 3 vogais. A união de 2 vogais em um só golpe de voz, a gente chama de tongo. Ou seja, quando eu pronuncio 2 vogais de uma só vez, 2 vogais de uma só vez, eu chamo de tongo. Então, ditongo é o encontro de 2 vogais numa mesma sílaba. É pronunciada de uma só vez. A de 3 vogais, a gente chama tritongo. Em espanhol, existem vogais chamadas de fuerte ou abertas. Então, você pode chamar a vogal de forte ou de aberta. Nesse material, a gente vai chamar de forte. Né, débiles ou cerradas, né? A gente vai chamar aqui de débiles. Fuertes, né? Fuertes e débiles. Quando eu falo fuertes e débiles, eu estou me referindo ao som da vogal, que é o que ele fala aqui, ó. Em espanhol existem vocales fuertes ou abiertas. A gente escolheu aqui chamar de fuertes. E vocales débiles ou cerradas. A gente escolheu chamar aqui de débiles. Vejam aqui as vogais fuertes, né? Las fuertes. São elas A,
e, o. A, e o. E as vogais débeis, as fracas, são elas I e U. Quando a gente fala forte, fraca, fuertes e débiles, a gente está falando do som da vogal com relação à outra. Então, o som de A, de E de O é mais forte do que o som do I e do U. Ok? Bom, existe em espanhol a possibilidade da combinação, né? Existe a possibilidade de combinação de 14 ditongos, tá? Aqui eu tenho um exemplo desses 14 ditongos. Óbvio que é mais fácil aprender o conceito. Saber que para ser ditongo em espanhol, eu preciso de, no mínimo, uma vogal fraca, ou seja, uma débil. Para ser ditongo, tem que ter, no mínimo, uma vogal fraca. E quais são as vogais fracas? São elas I e U. Então, para que seja ditongo, tem que ter pelo menos uma das duas, ou I ou U, sem estar acentuada. Porque se você acentua, ela fica forte. E vogal forte com vogal forte, a gente pronuncia em sílabas diferentes, a gente chama de hiato. Então, veja aqui a possibilidade dos 14 ditongos, né? São exemplos. A com I em baile, A com U em alto, E com I em peine, E com U em deuda, O com I em oigo, O com U em sousa, I com A em límpia, U com A em guagua, I com E em pienso, U com E em força, I com O em límpio, U com O em árduo, e aqui eu tenho umas duas vogais fracas, I com U em ciudad e U com I em cuidado, tá? Então, no mínimo, uma vogal fraca sem acento, tá? Fraca, forte, forte, fraca. Não pode estar acentuada a fraca, porque se ela tiver escrita com acento, e isso pode acontecer, ela vai ser forte. Tritongo é o encontro de três vogais numa mesma sílaba. Tritongo em espanhol vai ser quando duas vogais fracas, ou seja, débil, rodeiem a uma forte. Débil, fuerte, débil. Essa é a combinação, tá? Também aqui no caso, a vogal fraca não vai estar acentuada. Pode ser que a forte esteja, né? O recheio, o meio, por causa da regra de acentuação. Mas a fraca não, porque aí já deixa de ser tritongo. É o caso de IAI em envidiais, IEI em aprecieis, UAI em averiguais e Uruguai, UEI em averigueis ou buei, IUA em miau e o A em guau. E os hiatos? Hiato quando a vogal fraca estiver acentuada, ou quando você tiver o encontro de duas vogais fortes. Veja que palavras como país, né? Eu preciso acentuar o I para representar o hiato, senão fica paz. Então, ó, país, AU em baú, EI em rei, EU em reúne, IA em filosofia, IO em rio, IE em rie, OI em oi, OU em noúmeno, UA em grua, UE em continues e o O em acentuo. Ou quando você tiver o encontro de duas vogais fortes, né? Vogal forte com vogal forte, as vogais fortes, vamos lembrar que são elas A, E O. Então, quando elas se encontram, elas são pronunciadas em sílabas diferentes. É o caso de AE e em IEO em aéreo. É o caso de EA em teatro, tá?
E aí, só para a gente já ir concluindo, a gente vai fazer a separação de sílabas dessas palavras. É o caso de bueno, vogal fraca e vogal forte, forma de tongo, ó, bueno. Montanha não tem encontro vocálico, então, ó, montanha. Abierto, eu tenho a vogal fraca I e a vogal forte E, sem acento na fraca, é um ditongo, abierto. Veja que aqui na número 4, a vogal fraca, que é o I, está acentuada, significa dizer que aqui é hiato. Você pronuncia Rio e não Rio, né? Então, separa, Rio. E o caso de linea, onde eu tenho lá no final duas vogais fortes, que é o caso do E e do A, se separam, linea. Não é isso? Muito bem. Então, a gente vai chegando ao final de mais uma gravação, né? De mais uma semana de aula, né? Hoje, dia 3 de agosto, primeira semana de aula do segundo semestre. A gente fez revisão. Na primeira aula, nós trabalhamos o pretérito plusquamperfecto. E nessa segunda aula, a gente falou sobre o alfabeto, a gente falou sobre ditongo, tritongo, hiato, sobre separação de sílabas. Na próxima semana a gente tem outro encontro, né? Uma aula ao vivo e uma gravação. Então a gente se vê, né? Hasta el próximo encuentro. Nos vemos. Muchísimas gracias.